Quem tem razão? Vamos então saber a opinião das nossas convidadas. A professora Beatriz Tinoco está conosco. Professora, seja bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde, Adalberto, boa tarde a todos. Professora Silmara, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Adalberto, um prazer estar aqui nesse debate com vocês. Eu começo com a professora Beatriz Tinoco. Na sua opinião, que não é exatamente uma tradição brasileira trazer observadores internacionais, nós temos uma democracia que começou na redemocratização do país nos anos 80, houve aperfeiçoamentos durante, obviamente, a Constituição de 88, e de lá para cá tivemos avanços importantes. Nunca foi a tradição brasileira chamar observadores internacionais. Isso foi uma ação do ministro Fachin, que hoje preside o Tribunal Superior Eleitoral. Chegou a fazer uma reunião com embaixadores de outros países para explicar sobre o processo eleitoral, dar a versão dele sobre essa questão. E ontem o presidente Jair Bolsonaro fez o mesmo, chamando, obviamente, embaixadores. É uma prerrogativa do presidente da República chamar representantes de outros estados. Na sua opinião, a gente está caminhando justamente para ter esses observadores internacionais ou, digamos, uma participação maior dessa observação internacional? A senhora concorda com isso, professora? A observação internacional, primeiro eu acho importante a gente dizer do que se trata a observação. Nada mais são do que observadores de fato internacionais. Entretanto, a gente precisa observar, primeiro, por quem que foi solicitada, né? O ministro Edson Fachin, ministro este que anulou as condenações de um dos maiores, do maior oponente hoje do presidente Jair Bolsonaro. E a gente precisa também dizer que não é uma fiscalização a observação, é uma observação. A missão de observação internacional da União Europeia, que foi aquela, inclusive, rejeitada, não pode ser vista como uma coisa ruim para o nosso país, porém, o bloqueio do chefe do executivo, que é o nosso presidente, é totalmente legítimo, visto que a soberania nacional é uma pauta extremamente vinculada às nossas eleições. A soberania nacional, ela está no topo da nossa Constituição, já no artigo 1º, assim como o voto, também no parágrafo do artigo 1º. Então, tudo o que advém disso precisa ser claramente pautado sobre a soberania nacional. Portanto, a União Europeia, quando ela não vem, até porque precisaria de um planejamento, a União Europeia, a observação internacional dela, quando o presidente nega, ele está em pleno exercício. Entretanto, o ministro Edson Fachin, quando chama os embaixadores para falar da eleição, ainda que presidente do TSE, a gente tem que lembrar que ele é judiciário e não executivo. Tá, senhora Telles, por gentileza, qual a sua opinião? A gente vai entrar nas nuances de tudo isso que está acontecendo no país e que a Beatriz já apontou, mas objetivamente neste caso, a senhora vê de maneira positiva a vinda de observadores internacionais nesta eleição? Olha, já fui, inclusive, tema me interessa bastante, porque eu já estive na Índia, né, na Ásia, onde tem missão convidada pela Embaixada Brasileira e em parceria com o think tanks para conhecer todo o processo eleitoral da Índia e fazer justamente esse observatório eleitoral. Para mim foi muito importante, foi muito didático. Nós conhecemos as urnas na Índia, que é a maior democracia em termos quantitativos da Ásia. As urnas lá também são eletrônicas, eu fiquei surpreendida com isso, que até vários casos muito interessantes, que elas são guardadas apenas pelas mulheres antes do processo eleitoral. As eleições da Índia, elas ocorrem durante 30 dias, tendo em vista o número de habitantes. Então, eu já fui alguém convidada para participar, para observar, para conhecer e para acompanhar, circulando no país, as eleições. Bom, de fato, não é corrente no Brasil que nós tenhamos observadores, né, de outros países, sejam da União Europeia, para verificar o processo eleitoral no Brasil. Muito embora eu também já tenha recebido outras missões internacionais do Brasil, justamente com essa função de conhecer um dos sistemas eleitorais mais transparentes, idôneos e modernos do mundo, que é justamente o Brasil. Então, eles vieram aqui conhecer esse processo eleitoral nosso, que nunca foi acusado de ser fraudado. Nesse sentido, ainda que seja algo que nos pareça estranho, que a gente conte com observadores internacionais, é a primeira vez que isso vai ocorrer
de direito, também é muito estranho que um governo federal passe durante períodos últimos, também colocando sob suspeita o nosso sistema eleitoral. Então, a cada ação, a cada ataque ao sistema, né, ao nosso código eleitoral, que quase foi mudado aí recentemente, a cada uma dessas ações, infelizmente, o judiciário é chamado a agir para fazer isso que a gente fala que é accountability, que é pesos e contrapesos, é uma reação, portanto, aos constantes ataques do governo eleitoral que colocam sob suspeita os resultados eleitorais e as urnas em 2018, ou como ele mesmo disse ontem, desde as eleições de 2020, não deveriam ser realizadas, posto que haveria possibilidade de fraudes. Nesse sentido, né, eu vejo como legítimo que é uma reação do judiciário às supostas desconfianças levantadas pelo Executivo Nacional. Tá, mas vamos lá para um fato que é, digamos, notório no planeta inteiro. A NASA foi invadida já por um hacker. O Pentágono foi invadido já por um hacker. Bancos que gastam bilhões em segurança cibernética são invadidos por hacker. Quando o TSE diz assim, só a urna brasileira, só o sistema eleitoral brasileiro é inviolável, isso não chama a atenção? Porque eu estou falando só do ponto de vista de lógica. Um discurso, digamos, mais aberto por parte do TSE, dizendo assim, olha, sabemos de todos os riscos cibernéticos que existem no mundo, estamos aperfeiçoando e estamos querendo a ajuda de outras pessoas. Eu estou falando das instituições brasileiras. Porque esse é o argumento do presidente e faz sentido, do ponto de vista lógico. As Forças Armadas são exatamente quem tem hoje, sobretudo o Exército, que tem um grupo de segurança cibernética, porque obviamente isso também é questão de soberania nacional, garantiu o resultado das eleições, e o presidente diz que as Forças Armadas não foram ouvidas, ou se foram ouvidas, foram completamente deixadas de lado. Ou seja, esse tipo de discurso de esticar a corda, que se o presidente faz colocando em dúvida o sistema eleitoral, o TSE não ajuda em nada. Aliás, a justiça brasileira há muito tempo não coloca, digamos, não pacifica muita coisa nesse país. Aliás, ela tem colocado fogo no processo institucional. Na sua opinião, professora Beatriz Finocchio, por que a gente chegou neste ponto? Eu só exemplifiquei aqui, digamos, uma realidade muito, muito próxima do que estamos vivendo nesse momento. O ativismo judicial hoje é uma realidade no Brasil que eu acredito que ninguém vê com bons olhos, ninguém sobre nenhum aspecto, até porque a separação dos poderes é outro princípio constitucional que a gente precisa lembrar e reafirmar, até para a gente ter a democracia garantida, onde a gente tanto lutou para consegui-la a nível mundial. E quando a gente fala no papel das Forças Armadas nas eleições, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe sim uma cooperação entre todos para que as eleições efetivamente aconteçam de maneira legítima e as Forças Armadas sempre tiveram um papel muito importante, até no sentido de logística, de escolta às urnas e de organização de uma eleição num dia que é extremamente importante para uma democracia. E todas as vezes que a gente fala de Forças Armadas, a gente sente uma conotação, principalmente por parte da oposição do governo Bolsonaro, como se já fosse a questão da ditadura militar, já traz todo esse embasamento, sendo que as Forças Armadas nada mais são do que subordinadas. Então, a gente precisa entender que elas são necessárias para a segurança e soberania e, principalmente, garantir o processo eleitoral. Agora, dizer que o nosso TSE é totalmente livre a ataques hackers, tendo um inquérito policial desde 2018 não concluído, é totalmente querer enganar a população. E, senhora Telles, olhando para esse aspecto agora, porque nós temos uma realidade e eu tenho que entender que a fé pública é uma prerrogativa de órgãos públicos, mas a confiança do público ela depende de convencimento. E na democracia é o convencimento que funciona. Claro que há até um limite, porque depois a lei se impõe pelo bem coletivo, mas diante disso, esse discurso de que, olha, o único negócio no mundo eletrônico que não é vulnerável são as urnas brasileiras, isso não piora do ponto de vista do Poder Judiciário? E vamos lá, vamos imaginar uma cena que é possível, não estou dizendo que é provável, mas é possível dentro do mundo cibernético que vivemos.
Se por acaso as eleições brasileiras tiverem um ataque de hacker, algum tipo de ataque de hacker, quem que o TSE vai chamar para combater isso, se não justamente as Forças Armadas que têm esse tipo de tecnologia e conhecimento para defender a soberania nacional e a vontade do eleitor? Não é piorar o ambiente se negar até a parceria de um órgão de Estado que são as Forças Armadas? Veja bem, eu acho muito importante a gente conhecer um pouco como é que se formou o Código Eleitoral brasileiro. Como eu acho que nossos telespectadores, alguns deles, não sabem, nossa primeira eleição foi realizada em 1532, né, ainda na época da colônia do Império, e até 1824, né, o voto era apenas um voto municipal. A gente não tinha essa grande democracia, uma escolha direta de senadores, de deputados, etc. Muito pelo contrário, é até importante lembrar que antes o voto era no Império quase que indireto. Você elegia um eleitor e o eleitor eleito seria convocado para votar em cada uma das comarcas. Então era possível eleger deputados e senadores, mas haviam fraudes constantes mesmo, porque a gente poderia votar por procuração, ou seja, eu poderia transferir o meu direito de voto para outra pessoa. E aí a gente tinha um número muito grande de títulos falsos, o voto censitário que foi colocado na Constituição de 1824, em que apenas as pessoas mais ricas poderiam vir a votar. Isso foi evoluindo. Né? Nós tínhamos um número muito pequeno de pessoas que votaram na Constituição de 1821, eram retiradas as mulheres, os analfabetos, os indígenas, os menores de 21 anos, os soldados rasos, os chamados indigentes e mesmo os integrantes do clero. Na República Velha, que durou de 1889 a 1930, nós tivemos uma série de fraudes, o chamado voto de cabresco, porque o coronel controlava essas áreas rurais e, sobretudo, não existia uma justiça eleitoral idônea. Então, mortos votavam, havia nomes falsos, só com Getúlio Vargas. Isso é muito importante lembrar, em 1932, por aí que foram instalados tribunais superiores eleitorais, os tribunais regionais eleitorais, o voto feminino. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a instalar o voto feminino para que o processo fosse transparente, só para lembrar. Então, nossa história no Brasil é uma história de um conjunto de fraudes antes da instalação do Tribunal Superior Eleitoral. Então, acho que nós caminhamos bem. Fraudes mínimas podem existir em qualquer eleição, inclusive nos Estados Unidos, que as eleições com voto, digamos, de papel foram contestadas, foram para a justiça. Só para lembrar um caso interessante, que em 1996 foram instaladas as urnas eletrônicas. O Mosquito foi eleito em Vila Velha, teve a história do macaco que tinha no Rio de Janeiro, e o Rinoceronte antes foi eleito também, acho que em São Paulo. Por quê? Porque quando a urna é de papel, você pode escrever qualquer coisa, né? Então, você fazer essa contagem de voto, eu que sou mais velha, a gente também vê que tem possibilidade de fraude. Então, desde 1932, desde a época do Getúlio, que nós temos esse órgão de justiça. Tá, mas vamos lá, só para a gente aprimorar. Só para colocar... E as urnas eletrônicas, elas estão conectadas à internet, né? Elas não são conectadas, então não tem possibilidade do resultado de milhões de votos serem modificados. Tá, vamos lá, então, só para um fato mais recente aqui. Isso é useiro e vezeiro, basta ver as redes sociais, e não adianta a gente ignorar as redes sociais, porque, não, mas elas precisam de controle, como se defende de um lado, e que não pode ter controle como defende outro, mas, enfim, elas continuam existindo, é a realidade do nosso tempo. Não raro a gente tem a citação de agora, de 2014, de uma possível fraude. E isso e eu não estou afirmando que existiu, até porque houve uma investigação pedida pelo próprio PSDB, que era, naquele momento, o opositor a Dilma Rousseff, que acabou reeleita, depois veio o processo de impeachment, bom, e chegamos até onde chegamos. Esta questão, por exemplo, não deveria ter sido mais bem explicada? Ou seja, quando se tem uma denúncia, um órgão público não tem que convencer as pessoas, ou vai se reduzir a importância de quem discorda daquilo? Porque não é só o presidente que está discordando. Muita gente faz esse tipo de dúvida. E será que é só por influência do presidente ou porque as pessoas não se sentem seguras? E eu não estou nem dizendo que a urna não é segura, eu só estou dizendo que existe um questionamento e dentro da democracia as coisas precisam ser esclarecidas. Beatriz, qual a sua opinião?
Peguei um fato mais recente agora, que, digamos, coloca em dúvida, e, é claro, isso precisa ser esclarecido, porque ninguém quer que o resultado não seja o legítimo, obviamente. É importante lembrar que o processo eleitoral no qual o nosso presidente questiona é justamente o processo eleitoral pelo qual ele foi eleito. Então, ele também não é o maior interessado no sentido de questionar a legitimidade das eleições, já que ele foi eleito por isso. Então, desde 2014 existem, sim, necessidades para se apurar e respostas que a gente não tem de perguntas com relação à fraude, sim. Entretanto, eu acho que o Brasil ele tem um gargalo eleitoral muito pior, que é, por exemplo, a compra de votos, que isso sim é um ataque direto à nossa democracia e que pouco se fala. É óbvio que a gente precisa de esclarecimento em todos os âmbitos, em todos os problemas. O voto impresso, que, por exemplo, não traz uma lisura e uma eficiência que traria as urnas eletrônicas, é um fato. Assim como nos Estados Unidos, nós somos, sim, referência, mas nós também temos falhas. A gente não pode dizer que as urnas eletrônicas são extremamente seguras e nada passa por elas. Até porque, se sim, não existiria qualquer empecilho, claro, no que tange a lisura e não tecnicamente com relação à nossa Constituição, através de PECs, etc., mas não existiria nenhum problema em ter, por exemplo, um comprovante de votação, que difere totalmente do voto impresso e que diversas vezes a gente viu tentativas de tentar distorcer o que se estava tentando alegar, que é, por exemplo, um comprovante de voto, onde o eleitor sequer poderia encostar neste comprovante, tendo a urna eletrônica ainda como o fator o instrumento para a nossa eleição. E por que não? Por que não se faz esse previsto, inclusive, lá atrás, em 2017, aparecem ministros do Supremo, como Barroso e também Gilmar Mendes, dizendo, bom, vamos agregar isso, porque é uma demanda que veio do Congresso, dentro da lógica democrática. O que mudou de lá para cá, Beatriz? Para, digamos, criar-se um demônio em relação ao comprovante que vai ficar lá. Ninguém vai sair com aquilo na mão dizendo, olha, votei em João e Maria. Exatamente. Agora, por que dentro de uma sala secreta, onde se faz a contabilização de votos, não pode ter, dentro de uma democracia, onde a gente preza uma transparência na eleição, não pode ter, por exemplo, algum outro lugar que se conecte a um outro monitor, onde a gente tenha esse tipo de impressão, já que as urnas eletrônicas são tão seguras? Então, não tem problema a gente ter mais um comprovante. E aí é que eu acho que vem a contradição dentro do processo eleitoral. E ninguém está falando aqui que as urnas eletrônicas não são seguras. Mas o povo brasileiro precisa, nesse sentido, de uma resposta. Há inquéritos que não foram sequer concluídos. Então, sim, precisa. A democracia precisa disso. Isso, sim, é fortalecer uma democracia.